Na aula de hoje, nós vamos estudar o sacramento da confissão, também conhecido como o sacramento da penitência. Esse sacramento é fundamental para todo mundo que quer se unir de modo profundo a nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, quem quer ter uma vida profunda, uma vida interior e se livrar dos pecados, é a confissão, o sacramento por excelência. Então vamos lá. Afinal, em que momento das Sagradas Escrituras, nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da confissão? Foi logo depois da ressurreição. Foi no capítulo de São João, capítulo 20 de São João, versículos 19 a 23, nosso Senhor instituiu a confissão ou penitência. Ele diz assim: na tarde do dia da ressurreição, apareceu Jesus aos apóstolos e disse-lhes: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, lhe serão perdoados, e a quem o retiverdes, lhe serão retidos. Então, nessas passagens de São João, capítulo 20, versículos 19 a 21, Jesus Cristo institui, ele sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, institui o sacramento da confissão especificamente para os apóstolos, que eram sacerdotes. O sacramento da confissão instituído, o que ele faz? Ele perdoa os nossos pecados no sentido da pena eterna. Qual é a pena eterna? É o inferno. É a pena infinita, o inferno. É preciso lembrar que os pecados mortais, que eu vou explicar a seguir, eles ofendem infinitamente Deus. Deus sendo infinitamente bom, infinitamente perfeito, todo pecado contra Deus é uma ofensa infinita. Então ele pede uma pena infinita. Com o batismo, o pecado original ele é suprimido e os pecados atuais também. No sacramento do batismo, um adulto que recebe o sacramento do batismo, automaticamente todos os pecados estão perdoados. Basta que ele sinta a dor de ter ofendido a Deus e conheça e tenha consciência dos seus pecados. Depois que nós somos batizados, se nós caímos em algum pecado mortal, precisamos da confissão para sermos perdoados, para voltar à amizade com Deus. Existem dois tipos de pecados, os pecados mortais e os pecados veniais. Os pecados mortais são os pecados graves. Chamamos de pecados mortais porque eles nos separam da amizade com Deus. Lembrando da aula que nós tivemos sobre a graça santificante é a vida de Deus na alma. Então, quando nós somos batizados, Deus habita a nossa alma. Ele vive em nós. Porém, quando nós cometemos um pecado mortal e infringimos a lei de Deus, Deus deixa de nos habitar, porque na verdade nós expulsamos Deus de nossa alma, por livre e espontânea vontade nossa. Nós deliberadamente expulsamos Deus de nossa alma. Então, se nós perdemos a vida da graça, ficamos mortos espiritualmente. Por isso, o pecado mortal se chama desta maneira.
E o pecado mortal é um pecado grave, é um pecado contra os 10 mandamentos. Os pecados veniais não nos separam da amizade com Deus. Continua sendo pecado, mas continuamos em amizade com Deus. É muito bom, mas não é obrigatório na confissão confessar os pecados veniais. Porém, os pecados mortais são obrigatórios. Você tem que necessariamente confessar todos os pecados mortais que você se lembre. Outro ponto importante para aprofundar no sacramento da confissão é entender exatamente o que são os pecados mortais. Os pecados mortais são os pecados contra a lei de Deus, contra os 10 mandamentos. Então, para você saber o que é um pecado mortal, basta você olhar os 10 mandamentos. É lógico que existem gradações. Roubar é pecado mortal, mas é claro que você roubar um palito de dente é leve, é o pecado, mas é leve. Você roubar a bolsa de uma mulher, pecado grave. Para um pecado ser grave, ele precisa de 3 fatores. Ele tem que ter a matéria grave, ou seja, tem que estar no decálogo e tem que ser grave. Temos que ter plena consciência daquilo que estamos fazendo e temos que ser deliberado. Então, o pecado mortal, para ele ser mortal, ele precisa de ter esses 3 fatores simultâneos: matéria grave, plena consciência e consentimento completamente deliberado, ou seja, você percebe que você está fazendo e você quer fazer o ato grave. Você tem consciência que aquele ato é um pecado grave. Então, o pecado grave, ele tem essas notas. O pecado venial são os pecados cotidianos. Dizem os santos que os justos cometem pelo menos 7 pecados por dia. São os pecados como uma gula, como uma leve irritação, são pecados leves. O pecado grave, exemplos, é o adultério, é a masturbação, fornicação, roubar coisas grandes, como roubar uma empresa, ou mesmo roubar quem necessita muito daquilo, como roubar um mendigo. O sacramento da confissão é um dos mais importantes para a vida cristã. E os santos diziam, para se chegar ao céu é necessário comunhão e confissão, comunhão e confissão. Então é muito importante que nos confessemos sempre, sempre. Mesmo quando não cometemos pecados mortais, é bom que confessemos os pecados veniais.